para as nossas vidas. Aí eu preparei, né, tudo que eu estava meditando, além daquele esboço, algo a mais aí, então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa mensagem. A base está lá em Números, capítulo 27, a partir do verso do 1 até o 11, aí nós vamos ler aqui. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação. Enfatizei aqui, tenda da congregação, a palavrinha é moed, que significa o tempo determinado, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Então existe algo muito interessante. Eu enfatizei aqui a palavrinha moed, vai enfatizar acerca dos tempos determinados. Quando fala dos tempos determinados, é uma mensagem que merece meditação da nossa parte. O Senhor tem um chamado específico para os que são descendentes como estrelas do céu, porque o Senhor tem uma porção a mais aí. Quanto é mais dado, mais é cobrado. E o Senhor, então, tem mensagens mais profundas que os eleitos são capazes de encontrar, de discernir e de compartilhar no corpo de Cristo. Amém? E dando continuidade aqui, verso 6. Deixa eu só... Vocês estão comigo aí, né? Então diz assim, ó, verso 6. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Disse o Senhor a Moisés: certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo... Deixa eu tomar uma água. Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Então, essa passagem ela é muito interessante. Fala de uma necessidade que surgiu, onde Zelofeade não teve filho homem. Então, essas 5 filhas, elas rogaram, elas clamaram na presença de Moisés, dos príncipes, e então Moisés levou a causa até o Senhor. E o Senhor apresentou diante de todos de que aquela causa era uma causa justa. E então o Senhor apresentou ali, né, todas as condições para que elas pudessem herdar aquela promessa, aquela herança. Muito interessante isso. A gente até, quando a gente olha para o direito, por exemplo, né? A base do direito do Brasil, né? Direito, na verdade, mundial. A base é a Bíblia. Toda a construção de história do direito vai passar pelo direito, vai passar pela lei mosaica. E a lei mosaica traz todos esses ensinamentos que nós encontramos ali, né, no Êxodo, alguns em Levíticos, alguns em Deuteronômio, como um repasse da lei, mas ela é base para o direito, né, aqui no Brasil, inclusive. Amém. E aí vamos entender a questão aí dos nomes dessas 5 filhas, porque os nomes bíblicos, quando nós olhamos para algum
algum nome ali, tem um significado. Estes nomes, eles podem refletir um contexto histórico, um acontecimento, situações marcantes, algo que demarcou um determinado propósito e também pode apontar para um destino. Quando eu sempre menciono acerca dos nomes, eu lembro do nome de Icabô, que foi o nome do neto de Eli, quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus ali, Ofni e Finéias morreram. E então, naquele cenário, naquela lástima, nasceu o neto de Eli, e ele recebeu um nome que de foi-se a glória de Deus, ou seja, a arca foi levada, foi-se a glória de Deus, e aquela criança recebe um nome em decorrência de um acontecimento, daquele contexto histórico, uma situação bem marcante, e que o Senhor queria mostrar ali, né, algo para aquele povo. Uma outra pessoa também que recebe um nome assim, que dizia respeito àquilo que a mãe tinha sentido, é Jabes. Porque a mãe sentiu dores no parto e sentiu muitas angústias e colocou o nome dele de Jabes, porque com dor a minha mãe me teve, né? Muito interessante. Então, nós vamos discernir os nomes aí, os nomes dos patriarcas, começando por José. José significa Javé adicionou, ou seja, o Senhor, ele tem o propósito de enxertar, porque adicionar, ele vai se relacionar com enxerto. E logo nós vamos lembrar de Romanos 11, onde o Senhor realmente está realizando uma obra sobre judeus e gentios, onde os gentios, a oliveira brava, o zambujeiro, ele é enxertado na boa oliveira, apontando aí para a obra do Senhor com judeus e gentios em Cristo Jesus. E José é a figura de Cristo. E aí nós vamos perceber que já aí nós percebemos uma mensagem acerca disso. José teve um filho chamado Manassés, que significa levando a esquecer. Manassés teve um filho, se chamou Maquir, que significa vendido. Aqui, nesse contexto todo, nós já percebemos já um período de aflição. Lembrando que depois de José, Israel passou um período de muita aflição na terra do Egito. E nós já conseguimos discernir nos nomes desses patriarcas, aí depois de José, algo que realmente relaciona com um período de aflição. Manassés levando a esquecer, Maquir vendido, Gileade significa região rochosa, Éfer significa poço, e Zelofeade, no encerramento deste período desértico, este nome Zelofeade significa primogênito. O que nós podemos extrair destes nomes? Acredito que o Senhor tem muitas mensagens para nos apresentar, mas eu quero destacar uma mensagem específica, que é uma mensagem profética envolvendo estes nomes. Javé te adicionou, o nome de José, né? Javé te adicionou, ou seja, te enxertou. Porém, diante de um período de adversidade, da mesma forma que Israel sofreu lá no Egito, os 400 anos, diante dessas adversidades da vida, você pode ter sido levado a esquecer Manassés. O inimigo tentou levar você ao esquecimento, porque Javé te adicionou, envolve uma promessa, e depois de uma promessa, o inimigo vai tentar lutar contra a sua vida, diante dessas adversidades, levando você a se esquecer das promessas do Senhor. Talvez você até pode ser vendido como escravo, Maquir, ou mesmo trilhando caminhos tortuosos, caminhos rochosos, Gileade, levando você a um lugar muito distante, ou até mesmo empurrando você num poço profundo, te levando ao lamaçal, né, do pecado, nas profundezas, Éfer. Então, nós percebemos aí nessa mensagem profética de que existe uma promessa e que nós percebemos que nesta caminhada o inimigo faz de tudo para nos afastar dessa promessa.
colocando esquecimento, colocando você diante de cativeiros vendido como escravo. Nós já tratamos muito sobre cativeiros aqui, sobre raízes, raiz de bastardia, raiz de orgulho e tantas outras raízes. É uma forma de cativeiro sendo vendido como escravo. Caminhos rochosos, tortuosos, pontiagudos, empurrando você num poço profundo, pois um abismo puxa outro abismo. Todavia, não podemos nos esquecer de que eu e você, nós carregamos dentro de nós a bênção da primogenitura, Zelofeade, que significa primogenitura. E então, no encerramento dessa trajetória desértica, destes 40 anos do deserto, que para nós, profeticamente, 40 anos, podemos relacionar com os 40 jubileus, que significa 2.000 anos. Então, o Senhor tem um propósito, uma obra, né, realizando aí neste período entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta. E neste processo todo de caminhada, nós estamos passando por ela. Nós precisamos lembrar de que dentro de nós existe a bênção da primogenitura, que é a bênção que Jacó, Israel, depositou sobre os filhos de José. Inclusive, Manassés faz parte dessa promessa. Amém até aqui, irmãos? Gostaria de saber se os irmãos estão achando, se eu estou muito longo, como é que fala? Rápido, acho que não, né? Mas se eu me fiz claro até aqui, os irmãos podem comentar e aí a gente pode prosseguir aí. Fiquem à vontade. Tá bom, Amém. sim. Deu pra entender. Esclarecedor. Tá ótimo, tá dando para entender certinho. Perfeito, Amém. muito claro. Excelente. Amém, amém. Muito bom. Vamos dar continuidade, então. Vamos tratar um pouco das filhas. As 5 filhas e a casa de Israel, porque quando trata da descendência envolvendo os filhos de José, e Manassés é um dos filhos de José, então nós vamos associar a casa de Israel, o reino do norte. E nos nomes das 5 filhas nós também enxergamos algo que para nós também é uma mensagem importante. Eu quero aqui, desde já, convidar quem que pode ler para mim Oséias, capítulo 1, dos versos 10 ao 11. Eu leio. Tá, Mateus lê. Romanos 9, 24 ao 26. Vou convidar quem que... A irmã Marta. A irmã Marta Assis. E 1 Pedro 2,10. Eu leio. A Evelyn vai ler. Amém? Então, vamos entender os nomes aqui das 5 filhas. E vamos associar isso com a casa de Israel. Sempre tendo em mente as 2 casas de Israel, essencialmente Efraim. Oséias 1, 10 a 11. Todavia, o número dos filhos de Israel... Oi? Já vai ler agora? Pode ler, irmão Mateus. Pode ler. Agora ou... Pode ler, não tem problema. Pode ler. Achei que fosse agora. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem conter-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Amém. É uma promessa que está em Oséias capítulo 1, envolvendo as 2 casas de Israel, e está falando aí de 3 filhos de Oséias. Então, nós vamos perceber aí no decorrer da explanação de que isso vai se relacionar com essa promessa do Senhor de restauração. Nós conseguimos enxergar essa restauração nas 5 filhas de Zelofeade. Perceba que a primeira filha, Macla, fala de doença, significa doença, ou seja, vai tratar de uma contaminação em decorrência de pecado, iniquidade, de falhas cometidas, do afastamento do Senhor, do povo com o Senhor, e esse afastamento que aconteceu com a casa de Israel, ali nos tempos de Jeroboão, 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, nós percebemos que podemos
trazer isso para a meditação para nós, acerca do que nós estávamos distantes, nós estávamos afastados, nós estávamos longe e marcados com uma contaminação das coisas deste mundo, contaminados, por vezes, de um cativeiro, de uma raiz de pecados, e então nós nos associamos em uma parte da nossa história com essa filha, Macla, que significa doença. Estávamos doentes, mas prova é Deus que Deus enviou o seu filho, né, para que ele pudesse vir e levar sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, louvado seja Deus por esta obra de resgate em nossas vidas. A próxima filha, que é Noá, significa movimento. E aí nós vamos relacionar, foi bom o Mateus ter lido já Oséias 1, porque ali Oséias 1 fala dos 3 filhos de Oséias. E o primeiro filho foi Jezreel, onde o Senhor semeou, que Jezreel significa semear. O Deus espalha, Deus semeia. Então o Senhor semeou, espalhou aquela casa de Israel entre as nações. E vai relacionar aqui com Noa, onde significa movimento. O Senhor está movimentando e em nossas vidas acontece da mesma forma. Para sairmos desta condição de contaminação, de despertar para alcançarmos as promessas do Senhor, nós precisamos nos movimentar. E o Senhor mesmo nos movimenta no momento em que nós nos disponibilizamos em mudar, em termos uma mudança, uma renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para prosseguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então o Senhor começa a movimentar e se relaciona com Jezreel. E então vem a terceira filha, que significa Ogla. Ogla significa perdiz, né? Se chama Ogla. Ela se chama Ogla. Ogla significa perdiz, um pássaro que a característica deste pássaro é de se camuflar. É difícil enxergar ele no meio da mata, no meio das árvores. Interessante, porque quando fala de mata, das árvores, palmeiras, inclusive, vai endossar novamente aquilo que o Senhor está fazendo. Ele está nos escondendo, porque perdiz, ele se camufla em meio às matas, em meio às vegetações, às árvores. E o Senhor está fazendo isso. Está posicionando cada um de nós nos lugares por onde ele movimentou. Nós aqui estamos numa peregrinação, saímos de Campo Grande, viemos para Curitiba, Piraquara, e agora estamos em Itapema, e então o Senhor está aí nos movimentando, e nesta movimentação o Senhor também nos coloca no meio de pessoas, de nações, e o Senhor está nos camuflando como um perdiz. Por quê? É o momento do Senhor trabalhar na nossa particularidade, trabalhar naquilo que precisa ser arrancado de nós ainda, os carrapichos, né? Descer níveis mais profundos de arrependimento. Este é um momento de particularidade com o Senhor. Perdiz, camuflado, escondido. O Senhor está te escondendo no meio das nações. E lá em São Paulo, quando estivemos lá, eu até fiz a associação com a flecha na aljava do valente, na aljava do arqueiro. Antes de você ser lançado pelo Senhor como flecha, porque Efraim é a flecha, como está em Zacarias, capítulo 9, antes dele lançar você, ele te esconde na aljava. E este esconderijo na aljava é o momento do particular seu com Deus, de você descer níveis mais profundos, de arrependimento, cada vez mais ser forjado neste lugar. É um lugar de forja, é um lugar de fortalecimento espiritual, de lançar fora aquilo que ainda está te impedindo de avançar em Deus, na intimidade, no relacionamento, através da oração, do jejum, na consagração, na busca do Senhor, no propósito que Ele tem para a sua vida no particular, e você enxergar que você faz parte de um
de um exército arregimentado por Deus para o cumprimento de um propósito. Então, Ogla vai representar isso. Perdiz, camuflado, escondido. Você é uma flecha que ainda está na aljava, mas que logo você será usado pelo Senhor. Amém? E então, quando você se posiciona em Deus, está preparado para ser usado pelo Senhor, e é por isso que nós estamos um pouco espalhados, estamos aqui em Santa Catarina, tem irmãos em Rio de Janeiro, outros em São Paulo, outros em Minas Gerais, é porque o Senhor quer usar de uma maneira estratégica cada um de nós para alcançar o máximo de pessoas. Então eu creio que existe um propósito do Senhor. Então o Senhor vai te usar poderosamente. E quando você está devidamente posicionado, você está apto para receber o selamento e você ser usado poderosamente, exercer ali como uma igreja poderosa que vai receber do Senhor as promessas de ser rei e sacerdote. Por isso que Milca significa rainha, é exercer reino. O Senhor tira você de uma prisão para reinar sobre as nações no reino vindouro. E aí começa todo... O Senhor começa a descortinar, começa a revelar para nós que quando nós avançamos essas barreiras, que muitas das vezes são barreiras criadas por nós mesmos, nós começamos a avançar no cumprimento de um propósito, exercer reino e sacerdócio. Por quê? Porque aí chega até Tirza, que é a última filha mencionada, significa favorecida. Ou seja, dos 3 filhos de Oséias, Jezreel, que é espalhado, aí nós temos ali Lo-Ruama, que é não amada, ou seja, sem misericórdia, ou desfavorecida. Então o Senhor tem a promessa de resgatar aqueles que não eram amados, passam a ser amados pelo Senhor. Aqueles que não eram povo, que é Lo-Ami, passam a ser povo de Deus. E aqueles que eram desfavorecidos, Lo-Ruama, são então favorecidos pela graça do nosso Senhor. Aquela casa de Israel que no passado foi chamado de não amada, sem misericórdia, ou desfavorecida, Lo-Ruama, é favorecida, ela é alcançada com misericórdia. Então, nós vamos ler agora aqui Romanos 9, dos versos 24 ao 26. Pode ler. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Então nós temos o apóstolo Paulo declarando, e ele menciona o profeta Oséias, apontando aí para esta promessa de restauração. E essas 5 filhas clamando pela primogenitura, clamando pela herança, clamando porque o pai delas, Zelofeade, representa essa primogenitura que vai alcançar essas filhas com misericórdia. E aí Pedro também vai enfatizar acerca dessa promessa. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Não era povo, Lo-Ami, mas agora são povo de Deus. Não tinha misericórdia, ou seja, era desfavorecida, era Lo-Ruama, mas agora passam a ter misericórdia. É favorecida. Tirza significa favorecida. Esta trajetória da casa de Israel se relaciona muito com a gente, porque nós estamos distantes das promessas que o Senhor declarou aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, lá naquela terra de Israel. Nós estamos aqui no Brasil e nós estamos sendo alcançados por esta misericórdia do Senhor. Então, muito interessante meditarmos, e nós vamos sempre relacionar com as 2 casas de Israel.
E aí eu quero trazer para vocês esta mensagem profética, poética e poderosa de Cantares 6, a figura da Sulamita, que diz assim, no verso 4 do capítulo 6. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Amém? Glória a Deus. Nós sempre mencionamos os estandartes. Quem lembra aqui? Os estandartes. Amém. Irmã Leandra ali. Isso é muito forte, irmãos, espiritualmente falando assim. Cada um de nós, irmãos, nós carregamos um estandarte. A Evelyn tem até uma experiência aqui, bem pessoal mesmo, sobre este estandarte, porque o Senhor, ele trabalha dessa forma, porque a palavra mostra isso, mostra de que existe batalha espiritual, e em batalhas espirituais existe um território a ser conquistado, e este território, ele tem estandartes que vão demarcar de quem é aquele território. E quando nós vamos entrar em lugares, batalhas espirituais, e avançamos, conquistamos e vencemos, nós colocamos um estandarte do Senhor, do Evangelho, do Senhor Jesus, neste lugar, neste território. Então é muito forte isso. Quando faz menção de Tirza novamente, aí é porque Tirza, ela tem uma representação muito enigmática, porém tem muita revelação, porque Tirza, ela foi, antes de Samaria, ela que foi a capital do Reino do Norte. Ela que era ali o centro, ali, né, a referência central, a capital. Então, Tirza, ela traz essa representação muito forte, e diz que ela é formosa aqui em Cantares 6, formosa como Tirza, aprazível como Jerusalém. Tirza representando a casa de Israel e Jerusalém representando a casa de Judá, a união das duas casas de Israel. E formidável, quando há a unidade de Tirza com Jerusalém, ela se torna formidável, perfeita, como um exército com bandeiras. Ou seja, a unidade das duas casas de Israel é para destronar o império das trevas. Por onde passar, o estandarte do Senhor vai se levantando. Então, irmãos, para nós assim, é muito forte essa mensagem. Qual é a mensagem para nós aqui? Por onde você passar, colocar as plantas dos seus pés, você precisa ser um atalaia, ser alguém que conduz a palavra do Senhor. Você é um ministro do Evangelho. E você tem capacidade de avançar no Senhor, de alcançar, de conquistar territórios, batalhas espirituais. E para isso, você precisa estar o quê? Posicionado. Você não pode estar mais doente, não pode mais estar atrelado num cativeiro, porque o Senhor te comissionou para conquistar territórios, vencer batalhas espirituais. Vencendo batalhas espirituais, o estandarte é levantado. Por onde você passar, você precisa fincar o estandarte. Amém, irmãos? Então, esse é muito forte. Vai relacionar com o propósito, principalmente para a igreja no tempo do fim. Onde fala ali também no verso 7. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Olha que lindo, né? Essa mensagem. E aí eu lembrei aqui da lei. Da lei diz assim que ali na estola sacerdotal, eles teriam que fazer um sobrepeles de estofo azul. Estofo azul vai remeter o quê? Para o que é celestial. Olha aí. Tem elementos aí que vai remeter para a descendência como estrelas do céu. Azul, celestial. Em toda a orla da sobrepele se farás romãs. Romãs de estofo azul, celestial. E púrpura, que é o quê? Reino e sacerdote. O reino e sacerdócio, a gente enxerga isso pela cor púrpura. Os reis, eles utilizavam estas cores. E carmesim, não é por força, por violência, mas pelo Espírito, é o sangue do Cordeiro.
É tudo em nome do Senhor. Nada com a nossa força dos nossos braços. É tudo através do Senhor. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É através do sangue, através do nome do Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. E fala de campainhas de ouro no meio delas. Por onde você passar, você precisa soar. Você tem que ecoar. Ecoar a voz que vem do alto. Nós precisamos ecoar a voz que vem do alto. E fala de 2 romãs. E essas 2 romãs, elas têm campainha de ouro. E ouro, ela vai relacionar com o propósito da igreja. Dela vencer, de perseverar até o fim. E então, os vencedores serão o quê? Glorificados. E o ouro, ele aponta para isso, para a glorificação, né? Então, é muito interessante associarmos estes elementos. E então, no verso 10, diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército de bandeiras? Novamente, formidável como exército de bandeiras, é o Senhor já preparando a sua noiva como um exército, irmãos, porque aqui em Cantares 6 é algo muito profético que vai relacionar com os últimos dias, do Senhor trazer a sua noiva, arregimentar ela para uma batalha. Que batalha que é essa? Batalha do Armagedon, irmãos. Por onde o Senhor passar nessa trajetória até o Megido, vai vencer, irmãos. E por onde ele passar, vai estender os estandartes de vitória. E a igreja vai estar com o noivo. É o noivo e a sua noiva e o exército de anjos. Por onde passar, só vitória. Derrubando e matando os inimigos. E aí fala dela ter uma aparência como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol. São elementos que vão relacionar com a mulher, lá de Apocalipse 12. Um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É um apontamento aí que se relaciona com o propósito do Senhor para a igreja. Fala da lua, a lua debaixo dos pés vai relacionar com a sombra, mas que a sombra que aponta para uma realidade, por isso ela está revestida de sol, a revelação de Jesus Cristo nela e através dela. Então são elementos muito profundos, não dá para detalhar tudo aqui, eu quero só compartilhar com os irmãos os elementos em si, e aí os irmãos em casa fazem os seus aprofundamentos, que com certeza o Senhor vai falar com vocês. Amém? E aqui diz assim, no verso 11. Desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Está falando de vides, está falando de romeiras, de vale, de um jardim. E um jardim onde tem o quê? Árvores. Fala uma associação aos frutos de verão, aos produtos que vão frutificar aí na celebração de tabernáculos. Nós temos a mensagem profética de Jesus, vede a figueira e todas as árvores. Está falando de muitas árvores, ou seja, este jardim, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo. Essa palavra verão se relacionando com o fim, com o tempo do fim, onde verão, no hebraico, é kites, e fim é ketz, assim como no grego, que é telos e teros, uma associação muito próxima, onde o Senhor deixou ali um enigma de que o verão se relaciona com o fim. Né? E aí eu deixo aqui a mensagem de Amós 8, que diz assim, o que é que você está vendo, Amós? Então Amós responde, 1 cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim, viste bem, chegou o fim para o meu povo de Israel. Então o Senhor
começa a mostrar para nós, aqui no livro de Cantares, também uma relação com o tempo do fim. E para encerrar, nós deixamos esse verso 13, que vai relacionar essa Sulamita, a união das duas casas de Israel. O nome dela significa a perfeita, ou seja, vai relacionar com a glorificada, a igreja glorificada. Essa palavra Sulamita só tem neste versículo, irmãos, da Bíblia. Então é algo muito enigmático, muito profético, é algo que relaciona ali com o Senhor, trazendo a sua noiva para perto, ou seja, remetendo ao arrebatamento, à dança de Maanaim. E aí nós relacionamos com a passagem de Gênesis 32, onde Jacó estava ali seguindo o seu caminho, e ele teve um encontro ali com os anjos de Deus, e então ele chamou aquele lugar de Maanaim, um encontro de exércitos. E este encontro de exércitos nós conseguimos enxergar ali na mensagem de Mateus 24, no verso 31, onde diz que o Senhor enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Ou seja, o encontro de 2 exércitos, a dança de Maanaim. Amém, irmãos?